O Jaguarão! Seu Jaguara! Ah, Jaguara! Sei que você tem histórias pra contar, tudo que passou pra chegar nesse patamar. Tamo entre amigos, vai e vem, pode chegar. Aqui só tem Jaguar e sempre tem mais um lugar, yeah. Papo Jaguara, humildade prevalece. Dale, Jaguarada! E não é que nós conseguimos estar essa semana de novo aqui, porque semana que vem, semana passada, eu fiz uma cagada. Vou soltar na tela pra você ver aí, gente do céu. Não sei como é que me mandaram embora no primeiro programa já, porque ficaram o dia inteiro limpando isso daqui. Aí hoje não vou fazer nenhuma bagunça, beleza? Jaguarada, olha só, hoje nós estamos com um cara aqui muito top, que é instrutor de tiro de direção tática e APH. E você, como eu, não sabe muito bem o que é APH, nós vamos descobrir hoje, hein? Cara, eu quero que tu... tem um detalhe, que depois de episódios lamentáveis ocorridos pelo país todo, que eu não vou citar aqui, esse cara tá ministrando para os professores de Santa Catarina sobre protocolos de ameaças ativas. A gente vai descobrir o que é isso aqui. Mas, antes de mais nada, Bife, fala pra nós aí quem que tá aí hoje aqui. No Papo Jaguara de hoje, Jefferson Bonatti! Rapaz, eu vou ter que pausar essa entrada, porque assim, ó, eu tô até emocionado, cara. Porque eu sou fã do Danilo Gentili do De Noite. Eu nunca imaginei na minha vida ter o Traje a Rigor e o Diguinho na mesma pessoa, cara. A diferença é que eu engoli o Traje a Rigor, né? Cara, olha só, eu quero dar as boas-vindas ao Daniel Bife, porque assim como vocês, quem é que resiste a um bife suculento, bem gordinho? Cara, olha lá, ele tá fazendo parte da nossa equipe agora. Então, cara, One Man Band, é isso? Isso aí, One Man Band, a banda de homem só. E eu não sei por que eu tô fazendo entrevistador aqui, porque o cara é mais famoso que eu, já deu entrevista até pro Japão, cara. É ou não é? É verdade, verdade. Olha, pelo amor de Deus. Então, cara, eu quero dar a boa-vinda a você, Jefferson Bonato. Muito obrigado pela participação. E, cara, não veio armado, né? Nada. Não, tá. tudo certo. Então a gente vai poder fazer uma piadinha às vezes aí. Então tá bom. Cara, seja muito bem-vindo. Valeu. Muito obrigado Obrigado pela vocês. presença aí. Obrigado vocês pelo convite aí. Pô, maravilha. Ó, eu vou começar já perguntando sobre o que é a APH. Porque, assim, tem muita gente que, às vezes, pela abreviação, uma coisa não sabe. Você pode explicar pra gente o que é a APH? Sim. Em que momento que ela pode ser aplicada? O que é a importância disso? O APH é nada mais nada menos do que uma abreviatura para atendimento pré-hospitalar. Então, seria o fato de você ter acaba entrando às vezes no tema, eu tenho um kit de APH, né? Então você tem ali itens que são utilizados para atendimento pré-hospitalar. Tudo aquilo que você consegue fazer antes, né, do que chegar por exemplo, um hospital. Vai ter equipamentos que você vai utilizar bem antes, né, da diferença do equipamento que tem lá dentro do ambiente hospitalar. Por exemplo, como um torniquete. Mas torniquete também pode ser utilizado dentro do ambiente hospitalar, inclusive utilizado para cirurgias. Entendi. É o antigo primeiro socorro, digamos assim? Basicamente é isso. Tem algumas diferenças, né? Por exemplo, o primeiro socorros básicos, que é colocado como protocolo PH-TLS, prima por equipamentos um pouco diferentes do que a gente coloca dentro do nosso kit de APH. Então, a diferença está talvez no emprego de cada item desse kit. Entendi. E, cara, mas assim, eu me preocupo um pouquinho, porque se a gente precisar socorrer alguém que nem um bife, tem que estar com uma ambulância móvel ali, né, cara? Porque o cara tem algum... Ou um guindaste, né? Tem que ter uma estruturinha um pouco maior, mas dá um jeito. Mas assim, ó, o APH hoje ele é um item necessário de todo ser humano aprender. Qual que é a importância disso no dia a dia? Eu diria que é de extrema importância. E quando eu tive contato lá em 2015, 2016, que eu comecei a fazer os primeiros cursos, eu falei, poxa, por que eu não aprendi isso antes? A importância desse tipo de equipamento, esse conhecimento, né? Eu sempre falo que conhecimento é importante, treinamento e equipamento. Se você não tiver esse blend, né, esses três itens bem atrelados, fica um pouco difícil. Eu digo que o APH pode ser utilizado para muita coisa. Por exemplo, um noivo, né, foi comemorar o seu aniversário, o seu casamento, entrou na festa, colocou um copo de bebida no bolso, foi levantado para comemorar, o copo quebrou e atingiu o femoral, o ilíaca, não sei qual foi, mas foi uma artéria. E em 3 minutos ele morreu. Caramba! Então, na festa, imagina, na festa,
o noivo, né? Na festa dele, o casamento dele, e ele faleceu justamente ali. E não teve... Ninguém conseguiu fazer nada porque não tinha conhecimento, não tinha equipamento e não tinha técnica ali, material nenhum para ser feito esse atendimento. Caramba, e a pessoa hoje que ela quer buscar, né, sobre o APH, ela quer aprender, ela tem que ter algum requisito mínimo necessário? Não. Qualquer pessoa pode fazer? Qualquer pessoa pode fazer. Não tem... como eu falo, não é que é fácil fazer as coisas dentro do APH. Eu digo que elas são simples, né? Não tem nada muito complexo no primeiro atendimento pensando em sangramento massivo. Claro, quando você entra e você vai para vias aéreas, respiração, circulação, calor e cérebro, aí são procedimentos mais complexos. Precisam de mais itens. Talvez uma bolsa pequena não vai te atender, vai ter que ter um conhecimento muito maior e aí não é nada básico. Mas o básico, assim, falando em sangramento massivo, entrando aí na área do torniquete, uma gaze de preenchimento, uma gaze hemostática, até mesmo uma bandagem, é bem básico mesmo. Qualquer pessoa pode fazer. Um dia de treinamento deixa essa pessoa muito mais apta, muito mais ativa. E não é só o equipamento, é a visão da pessoa que vai mudar. Sabe aquela virada de chave, fala, poxa, hoje eu não saio mais de casa sem o meu torniquete. Eu acho de extrema importância. Então, eu não carrego comigo aqui uma bolsa de APH o tempo todo. Trouxe aqui uma para mostrar para a gente gente poder estudar um pouco dos itens, mas no meu bolso só fica um torniquete. Eu não fico com... Você pode mostrar para a gente o que é uma... Isso aqui, ó. Esse aqui é um modelo, esse aqui é o Soft 4ª geração. Ele é um torniquete mais complexo de aplicar, mas ele é slim, ele é bem fininho, então ele cabe no bolso, fica bem fácil. Então esse eu opto em deixar no meu bolso o tempo todo. Então tá comigo. Torniquete, para quem não sabe, é o, digamos, aquele estancamento que é antigamente ela falado em fazer um garrote, né, apertar. Não tem... Às vezes as pessoas acabam confundindo a aplicação do torniquete com... vamos fazer aqui na hora a gente adapta, né? E vamos pegar e vamos fazer com alguma coisa. Então, por exemplo, vamos supor que a gente se machuque aqui, vamos se ferir com esse copo. E vai sair um sangramento massivo da tua perna. E eu vou falar para ti, então, beleza. Tu tem 3 minutos. Na verdade, 3 tu já está muito mal, já está praticamente morto. Então, a gente tem 1 minuto e meio para resolver o teu problema. Vamos falar o seguinte, vamos pegar o que tem aqui no teu cenário e vamos improvisar um torniquete. Fica muito complexo. E é isso que as pessoas, às vezes, demoram para entender. Elas vão para o treinamento, saem de lá conhecendo a importância e... mas pagar, sei lá, 300, 400 reais no torniquete é caro. Não, então, na hora, qualquer coisa... Esse é o valor médio? Esse é o valor médio de um torniquete original hoje. De 250 a 400 reais, depende de onde você comprar. E, cara, o Bife, tu sabe fazer torniquete? Eu ando no bolso com um abridor de garrafa só. Sério? Mas é importante, ponta, você né? falou, é importante isso aí, porque você tá numa mata, alguma coisa assim, você não tem recurso, né? Que nem aqui a gente tem bolsa, tem cabo de bolsa, alguma Ainda coisa. tem... Mas tu saberia fazer? Se eu me Não. arrebentar aqui agora? Tentaria, mas não... Tá vendo? É isso que eu acho que é o problema da maioria das pessoas, cara. Inclusive, até esse tema eu comentei. Meu filho, em uma ocasião, caiu e bateu a testinha dele numa pedra de mármore. Cara, abriu. Cara, o desespero meu e de minha esposa foi tão grande. E daí depois, no hospital, o médico veio falar para nós, pô, se vocês soubessem fazer lá o tal, o primeiro socorro ali, não teria, porque assim, a gente ficou desesperado, que ele perdeu muito sangue, ele ficou molinho e tal. E aí o médico falou, se vocês soubessem fazer o primeiro socorro no início ali, já não teria chegado a um estado tão assim. Então, hoje é praticamente primordial. Você não acha que é necessário isso, de repente, ensinar desde o início, nas escolas, alguma coisa assim? Tanto é que nos Estados Unidos o protocolo Stop the Bleed, o programa Stop the Bleed é aplicado já desde as crianças do quarto ao quinto ano, do 4 a 5 anos já. Verdade. Essas crianças começam a receber esse treinamento, claro, de maneira um pouco mais lúdica. Aos 8 anos elas fazem um pouco mais intenso e com 10 anos, quando elas entram no High School, lá elas precisam passar, faz parte da grade curricular, e aí sim elas precisam ser aprovadas, tanto no Stop the Bleed quanto no Run Right Fight. Cara, olha que legal isso daí, né, mano? Eu vou pedir para você, tocou no assunto até que é uma pergunta nossa aqui, mas eu vou pedir para você, pode abrir a bolsinha para nós, para a gente dar uma olhada o que é aqui? Sim. Esse é um kit teoricamente básico. Se a pessoa for comprar agora, qual é o nível desse kit? Aqui ele não está só no básico do sangramento massivo, mas eu vou separar ele na mesa para a gente conseguir entender. Por favor. Ele está um pouco mais completo. Você veja para mim se vai pegar na câmera aí, Rafa, senão a gente dá uma ajustada aqui para... Esse aqui é um torniquete, um torniquete diferente desse. Então, se eu fosse optar em ter esse torniquete no meu bolso, ele fica mais grandão, mais exagerado. Porém, esse aqui é muito mais fácil de você aplicar
em você mesmo. Até porque você tem que ter isso como métrica. O torniquete, pode olhar o jeito que ele está aqui, ele está preparado para uma auto-aplicação. Se eu precisar aplicar em você, eu tenho as duas mãos livres, eu consigo trabalhar facilmente. Então, se ele estiver meio inosado, só vou perder tempo. Agora, se eu tiver que aplicar em mim mesmo, por exemplo, estou com um ferimento num braço, eu estou sangrando, estou com dor, estou ficando mais fraco porque estou perdendo sangue, estou perdendo pressão talvez, ou a minha pressão está sendo alterada ainda. E aí o que eu vou fazer? Vou ter que colocar o torniquete, como é que eu coloco com uma das mãos? Então eu deixo ele meio que pronto, ó, e ele já fica um laço prontinho. Então eu visto ele. Ele já forma uma alça ali. Já forma uma alça e aqui por essa área já começa a puxar. Então eu já tenho ele meio que pronto. Assim, é complexo colocar o torniquete? Sozinho é mais difícil, exige um certo treinamento. Mas se você treinar, não só ter o equipamento, treinar tanto com esse modelo ou com o modelo que você escolher. Por exemplo, eu treino mais com esse torniquete, mas não me deixa desconhecer do uso desse. Por quê? Porque toda a instrução que eu passo baseado nesse torniquete. Então, se bobear, o meu conhecimento, a minha velocidade de aplicação vai ser mais rápida nesse. Então, vamos lá. Torniquete. Perfeito. Uma tesoura ponta-romba, é um item... Ponta-romba. Romba? Isso. Ela tem esse formato aqui, um pouco arredondado na ponta e uma espécie de uma travinha aqui, que é justamente para que você consiga passar na pele da pessoa e não corte. Diferente de uma tesoura com ponta, você vai ter o problema de ferir a vítima, né? Então, por exemplo, eu vou cortar a camiseta da pessoa para acessar, ou a calça. Eu não começo de baixo para cima para não acertar uma área, acabar causando um segundo ferimento. Vai terminar de matar. Isso, mas eu posso empurrar ela aqui na pele e nada vai acontecer. Então, uma tesoura de qualidade, inclusive ela vai cortar uma bota, uma coisa mais forte, é importante. Você pode dar uma olhada? Claro. Tu sabia disso aqui, enfim? Rapaz, eu nunca tinha visto, não. E é fácil de encontrar um kit desse aí? Vamos lá, o que vai acontecer hoje? A gente tem Mercado Livre, por exemplo, uma empresa que vai vender, lá nessa plataforma lá vai ter diversos vendedores. O problema é que a galera às vezes acaba esperando um milagre. Por exemplo, o torniquete nos Estados Unidos o original custa $30. Então ele encontra um anúncio no Mercado Livre por R$120 e ele compra seduzido pela boa compra. Mas na verdade ele está comprando uma réplica, um produto que não funciona. Então, torniquete de treinamento, você pode utilizar uma réplica. Por que não? Mesmo assim, eu opto pelo original, sabendo que a durabilidade dele vai ser muito maior. O torniquete é uma ferramenta de uso descartável. Você usou uma vez, a ideia é que você descarte, joga ele fora, não use mais. Por 2 motivos. O primeiro dele é que a sujidade que vai encontrar aqui. Contaminação também, Contaminação, é isso aí. Eu não posso colocar um outro paciente em risco com o mesmo equipamento. Eu vou lavar. Que tipo de lavação você vai conseguir fazer nisso? Certo? Então, a indicação do fabricante que você descarte. E o outro é que ele é um material... vamos pensar assim, para usar uma vez, sabe? Não é igual um cinto de segurança que tu fica puxando e soltando a fivela que ela é forte. Você começa a girar ele aqui, ele já vai dando uma fadigada. Então, eu prefiro que você use uma vez e descarte. Por esses 2 motivos. Então, torniquete, tesoura. Perfeito. Aqui tem uma gaze compressiva, ela tem aqui dentro mais ou menos 4 metros de material. Caraca! Ela fica bem compacta. Essa gaze aqui você usa para fazer o preenchimento. Então, por exemplo, a vítima está com um furo no corpo, uma facada, um disparo de arma de fogo, você vai ter que introduzir isso lá dentro do buraco, vai colocando lá e fazendo pressão até fechar todo o ferimento. E vai ter que ir lá na raiz do sangramento. Vamos pensar o seguinte, vou fazer uma analogia contigo aqui. Na tua casa estourou uma tubulação do jardim lá e começou a fazer ensopar lá o teu jardim. Tu vai ter que cavar o buraco para acessar e conseguir verificar o encanamento. Quando você encontrar o encanamento, não adianta você ficar jogando pedaço de papel, pedaço de trapo, pedra em cima, você não vai conseguir controlar o fluxo da água. Sim. Você vai ter que colocar um cap, colocar um remendo, alguma coisa. Então, isso aqui direto lá, isso aqui é o remendo. Lá dentro da artéria você vai conseguir controlar o sangramento e aí sim vai ter uma eficácia. Vai fazer uma pressão de 10 a 12 minutos sobre o ferimento e aí sim você vai colocar e depois vai fechar com uma bandagem. Que seria Isso, a parte de enrolar. Eu digo que a bandagem ela é muito, muito simples, ela pode ser qualquer uma. Essa aqui é uma bandagem israelense, que ela tem uma barra de pressão, ela ajuda mais. Mas uma bandagem comum para esse tipo de situação, ela acaba resolvendo também. Essa aqui, o que é o diferencial dela? Que ela ajuda para auto-aplicação. Ela tem uns a mais ali que ajuda uma fitinha
que não, quando você solta, você não perde É um ela. negócio difícil você colocar sozinho aquilo lá. Isso, exatamente. Aí, indo para outro item aqui, de extrema importância, uma manta para manter o calor. Isso aqui é de extrema importância porque um dos fatos da tríade da morte que a pessoa vai entrar e fica difícil de sair é a perda do calor. A hipotermia, você tem que tentar manter o calor da vítima o mais alto possível. Inclusive, o caso que aconteceu em Jaraguá do Sul, dos meninos que foram acometidos pela roçadeira, a equipe policial utilizou manta aluminizada e ajudou a manter o calor dessas vítimas. Então, um dos fatos delas estarem vivas, com certeza, tem uma grande contribuição dessa manta aluminizada. Faz, assim, ela é de extrema importância. Aqui, uma bolsa, é um calor instantâneo. Isso aqui você coloca nas junções, por exemplo, debaixo de axila, debaixo do joelho, para que você ajude a elevar o calor. Isso aqui chega a 52 graus. Então você abre ela, chacoalha ela em contato com a atmosfera, ela vai começar a trabalhar um aquecimento artificial e você vai conseguir aquecer por 10 horas. Então, essas duas combinações aqui é de suma importância para manter o calor da vítima. Que no caso acontece quando ela está perdendo muito sangue, por Isso, exemplo. ela começa a entrar em choque hipovolêmico, ela vai começar a ficar muito difícil de recuperar depois se ela cair por conta de calor. Então, o calor da vítima, você tem que estabilizar ela o tempo todo. Entendi. Um par de luva, você não tem a obrigação de se colocar em risco para atender alguém. Então, Mas aí tem dentro de uma luva. é uma luva. Eu ia dizer, tá cara, compacto. olha muito, isso muito aqui, pequeno. Tá compacto. E é uma luva para minha mão, uma luva GG. Cara, como pode, né, cara? Olha aqui, galera. Não dá pra acreditar, cara. O negócio é menor que um pacote de camisinha. Como pode, cara? Da tua, minha não. Foi rápido, né? Cara, mas como pode, né? A tecnologia é um negócio... Na verdade, isso aqui, para ser bem sério, isso aqui eu faço em casa. Eu tenho um embalador a vácuo, né? Então, eu embalo elas e deixo elas assim. Faço a dobra, nós burro mesmo. Cara, mas que legal. E aqui eu tenho uma aberta até pra gente mostrar a diferença desse produto aqui. Sim. Esse produto aqui é uma gaze compressiva, uma gaze que você vai utilizar para fazer o preenchimento. Tá. Aqui é o mesmo produto, só que com um turbo. Aqui, eu vou mostrar para ti. Olha só. Um algo a mais. Aqui ela tem um produto que ela está embebido num agente hemostático, que ela vai ajudar na coagulação. Ela vai diminuir o tempo de 10 a 12 minutos para 2 a 3. Porra. Então é realmente um turbo. E como a gente fala no APH, não é que a gente salva a vida, a gente mexe no timer da vida da pessoa. Vamos pensar o seguinte, você Dá se um envolveu... tempo a mais ali. Exatamente, você se envolveu num acidente de trânsito, teve lá a tua perna lacerada, tem um sangramento massivo. Chegou alguém, vai fazer o atendimento em você. Você tinha lá 3 minutos de vida. O cara foi lá, aplicou o torniquete em você, ele vai fazer o quê? Vai mexer o timer ali para 2 horas. Chegou o atendente do SAMU, vai colocar a reposição, vai colocar um rigger com lactato para aumentar seu volume sanguíneo, vai deslocar você para um ambiente hospitalar, ele colocou lá você com 4 horas. O médico chega, vai operar tua perna, vai mudar ali para 10, 12 horas para aguardar, passar aqueles momentos mais críticos, vai mudar para 5 dias. Depois de 5 dias, passou o pós-operatório, passou isso tudo. E assim a gente vai fazendo. Mais ou menos essa é a ideia. A gente consegue dar um tempo a mais, um tempo de sobrevida. E essa gase vai fazer o quê? Com que você chegue antes na unidade hospitalar. Então, se aqui eu preciso de 12 minutos de pressão e aqui eu preciso de 3, você chega 1/4 do tempo. Entendi. Você chega 9 minutos antes na unidade hospitalar. Por quê? Porque a pressão foi antes. Ela tem esse formatinho dobrado em Z, justamente para facilitar. Quando você vai puxando ela vai tirando. Então, Mas o conceito é o mesmo. O conceito você é o ir mesmo. até a fonte. Exatamente. A única diferença desse produto para esse ali é que esse produto está embebido no agente hemostático. Tem um cheiro de remédio, alguma coisa assim. Isso aí é um... Cara, mas é incrível de... Não sei até na câmera depois vai dar pra ver. Mas ele parece que não faz nada, na verdade. É. Ele parece um TNT. Isso, assim, mas né? isso de fato é um TNT. Dá um zoom aqui pra gente dar uma olhada. Ele incha, no caso, quando... Não, ele não vai aumentar de tamanho, ele vai ficar nesse tamanho ali. Olha só como ele chega até a ter umas partes meio transparentes. Isso. Esse aqui não vai ser diferente, ele também vai ser bem... inclusive esse modelo aqui vai ser mais vazado que esse. Incrível, né, cara? Como Incrível. pode? Esse tipo de coisa me chama muita atenção, porque a gente... aquele- A primeira coisa que você pensa na hora que tem um sangramento, você fala, pega uma toalha de banheiro lá, Sim. tem mais pano A pra gente acha que sabe das coisas e quando vê a toalha vai fazer na verdade um efeito reverso, porque ela é para puxar a umidade mesmo. Né?
Então a toalha é mais complexo. Então é errado. Cara. A toalha não é tão recomendada assim. Eu acho que mais fácil é até uma camiseta. Tanto é que a camiseta do evento Stop the Bleed, The Shirt a Save a Life. Essa camiseta salva uma vida. Então, é bem interessante isso, porque às vezes as pessoas ficam preocupadas. Eu não tenho nada. Tá, beleza. Se tu não tem e tu conhece, já sabe, vai lá e compra. Porque é a tua vida. Né? E quando a gente fala, tu me perguntou antes do valor, né? Mais ou menos isso aqui vai ser ali uma casa uns R$100, 150, tesoura, aqui uns R$300, aqui vai ser uns 50, esse aqui é mais caro, esse aqui deve estar uns R$300, 300, 400, depende de onde você encontrar. E esse aqui vai depender, você pode comprar isso aqui em formato de rolo, que é a gás e queijo, vai pagar ali um rolão gigante de R$100, daí você vai cortar ele e vai embalar, do mesmo jeito que eu faço com a luva. Ou você vai pagar ali R$30 num desse aqui. Então, aqui você gasta ali, vamos pensar com esse aqui junto, uns R$800, um kit para controlar um sangramento passivo. E aí as pessoas falam, né? Puxa, mas é caro, né? Lembra quando saiu para os carros a lei, né? A lei obrigatória dos primeiros socorros? Nossa, ele deu um rebuca, né? Aquilo era uma furada porque as pessoas, primeiro, não tinham treinamento e o que tinha lá dentro era medicamento para dodói de criança, sabe? Aquele pro ralado, o cortezinho da testa do teu filho. Um band-aid. Isso, tinha um band-aid, um mertiolate cardíaco, aquele que para quem não lembra o que é mertiolate, né? Aquele que parece uma mini raquete de mata-mosca, né? Que tem dentro. Nossa, tem paradinha ainda, né? Agora diz que não arde mais. Aquilo lá do... Ô, Bife, até fazendo um adendo, cara. Tu sabe que agora band-aid tem uma nova utilidade, né? Eu tu já tá sabendo? Descobrindo. Cara, vamos criar um quadro da jaguarice da galera que trabalha em Papo Jaguar? Seria ótimo. Tu sabe que esse final de semana, cara, teve um colaborador nosso aí, o Rafa, que o cara tentou remendar pneu de bicicleta com band-aid. Juro por Deus. E ele postou no Instagram lá, não funcionou. Eu falei, eu não acredito. Vamos começar. Estranho não ter funcionado. Estranho. Então band-aid não é utilizado no primeiro socorro, mas serve para pneu de bicicleta. Magoou o pneu, né? Caramba, cara. Antigamente tinha uma galera que andava com, sabe, o OB? Sei. Andava com o OB no kit de APH porque achava que aquilo era interessante. Na verdade, ele também tem a função de absorver. Puxar, exatamente. Então, ele também não funciona. É porque eu acho que na cabeça da pessoa, eu até entendo a cabeça da pessoa, cara, porque assim, tu tem um furo, tu vai botar, vai expandir e vai tampar. Porque aquele negócio, ele expande um monte, né? Sim. Só que eu acho que não vem realmente esse negócio na cabeça da pessoa que o papel dele, na verdade, é puxar. Exatamente. Justamente por isso que eu perguntei se expandia. Porque na ideia da gente aquilo vai expandir e vai trancar, né? Exato. E o que mais tem aí? Aqui daí eu tenho uma agulha de descompressão torácica. Essa aqui é para a ideia de um pneumotórax fechado. Você vai ter que colocar ela nessa direção do peito ou na lateral. Isso aqui, ela é um pouco mais complexa a aplicação dela. Aqui uma canonasofaringe. Essa aqui é bem fácil, a gente vai introduzir ela pelo nariz. Essa aqui é tranquila de colocar porque você consegue inclusive colocar numa pessoa acordada. A gente pode colocar em você aí depois. Olha só, será que nós temos coragem? Porque dessa vez vai ser você, porque da outra vez você queria fazer o rapaz do UFC bater em mim, agora essa aí é com você. Não, é bem tranquila a colocação dela. Essa aqui você consegue colocar numa pessoa acordada. Tem um modelo que é a cânula de Guedel, que você coloca na boca. Aquela pessoa tem que estar apagada, senão ela não vai deixar você colocar, você vai ficar vomitando. E a função disso aí é? Ajudar para as vias aéreas. Então, por exemplo, você pode estar com a boca obstruída, alguma coisa que você não está conseguindo respirar, um engasgo, alguma coisa trancada, você consegue resolver com a cânula nasofaringe. E essa aqui já vem pré-lubrificada, né? Então ela ajuda a escorregar no nariz. Essa aqui é de 28 French, é a medida dela. Né? Então cada corpo mais ou menos tem uma medida. Eu coloco aqui a 28 porque serve em mim e é uma medida padrão para adulto. Entendi. Por exemplo, no meu carro tem uma mochila que eu tenho da 20 a 34. Ela muda de 2 em 2 as variações do tamanho. Então para fazer um atendimento em um bebê, em um adolescente, um adulto muito grande, então essa medida, né, mais ou menos para você ter uma referência, você vai colocar ela do lado do nariz e encostar para ela vai lá para trás, né? Então Mas ela entra tudo, cara. Ela vai até aqui, ó. É isso aqui. Você vai introduzir ela. Deus. Será que a gente faz depois, cara? Ela vai ficar aqui assim, ó. Seria interessante. Vai ficar tipo um piercingzinho. Você vai respirar normalmente. Tá tudo certo. A gente tem a obrigação de levar entretenimento pessoal, né, cara? É verdade. Não, mas depois. Qualquer coisa botamos só o torniquete. Então tá bom. Aquilo ali já me deu medo, já, cara. Oi? A cânula.
E aqui um selo de tórax que é para um pneumotórax aberto. Por exemplo, a pessoa tomou um disparo de arma de fogo no peito. No peito não adianta você pensar em preencher, porque você vai preencher uma caixa vazia, uma caixa com ar, uma caixa com um pulmão. Então você simplesmente sela essa entrada, e se tiver um orifício de entrada e um orifício de saída, ele é duplo aqui, ó. Deixa eu mostrar ele pra gente. Então aqui está um lado e aqui está o outro. Você vai Quando colocar... acaba atravessando... Isso, atravessou. O disparo passou, o orifício de entrada e o orifício de saída. E não serve só para disparo, né? Eu tenho um cliente que é um bombeiro, que ele colocou isso aqui em uma vítima de acidente de trânsito. O cara bateu e o volante deu uma furada e espetou. Então ficou o furo, né? E ele foi lá e colocou o selo e salvou uma vida. Cara do céu. Mas assim, ó, eu preciso complementar isso, porque é o seguinte, é um negócio que é de extrema importância. Certo. Mas vamos combinar que se o cara não tiver psicológico, não adianta nele. Eu acho que quando envolve a vida a sua e de um familiar seu, o teu psicológico muda. Sabe? Porque antigamente a gente tinha muito aquela coisa assim, ó, não mexe na vítima, não faz isso, não faz aquilo. E eu tenho certeza que muitas vítimas morreram dentro de veículos por a falta de uma pessoa ir lá fazer alguma coisa. Às vezes, tirar um cinto de segurança do pescoço que a pessoa estava trancada. Tenho certeza que isso já aconteceu em algum momento. Mas o medo das pessoas, né, de não tocar. Aí veio a história do kit primeiro socorro nos carros e ninguém sabia, ninguém tinha treinamento e ninguém podia, em tese, mexer nas vítimas. Eu não estou incentivando ninguém a ir lá fazer uma loucura, né? Pegar e tirar o cara pelos pés do carro, até porque um acidente de trânsito envolve outras coisas. Trauma, talvez você tenha que preocupar com a estabilização da vítima para não colocar ela em uma situação ruim. Mas uma situação de sangramento massivo, que a pessoa vai morrer em 3 minutos, eu não tenho muito o que fazer. Eu tenho que atuar. Ou eu atuo agora, ou ela morre. Tanto é que o bombeiro passou a usar torniquete há pouco tempo. O torniquete não era uma ferramenta muito utilizada por bombeiros, porque tinha a ideia que quando o bombeiro chega, o tempo-resposta, vamos pensar na realidade de Jaraguá do Sul, 5, 10, 15 minutos. Quando o bombeiro chega, o cara vamos deixar claro que é um tempo excelente. É muito rápido, muito rápido. Então assim, vamos pensar numa área de interior, 20 minutos. Nossa, o cara já morreu, não tem o que ser feito. Então por isso que o torniquete tem que estar lá. A pessoa que está lá tem que estar treinada. Por isso que a escola tem que ter um kit de APH. Por isso que o professor tem que saber operar um torniquete. Pelo menos um torniquete, sabe? Poxa, mas a gase é muito invasiva, eu acho que vai ser complicado. Tá, tudo bem, mas aprende a mexer com um torniquete. Perfeito. Então, a gente tem que mudar essa mentalidade das pessoas, para que elas entendam a importância de... Sei lá, as pessoas não se preocupam com usar o cinto de segurança para se proteger de um acidente. É a mesma coisa, você precisa usar o torniquete, você precisa ter um torniquete caso você se envolva em um acidente, você consiga salvar sua vida. Maravilha, cara. Eu até vou deixar um adendo aqui para a equipe da OCP. Se você for comprar um kit de primeiro socorro lá, daí a única coisa tem que ser aquela opção de rolo lá que ele falou, porque para nós conseguir fazer no bife ali, né? Vou ter que enrolar inteiro. Que vinha para cá. Vai virar uma múmia o bife. Claro. Pessoal, até vou deixar claro aqui, ó. A gente faz alguma brincadeira no meio da entrevista, etc e tal, mas é porque o nosso programa de entretenimento, a gente também não quer ficar falando só, né, de assunto muito sério para vocês, mas a gente está tratando tudo com muita seriedade aqui, beleza? Então, fica ligado aí. Eu até vou perguntar para você o seguinte, tocando nesse assunto, que você falou da importância, etc e tal, você está ministrando aí, né, palestras para professores de algumas escolas aqui de Santa Catarina, etc e tal, sobre protocolo de ameaças ativas, correto? Isso, perfeito. O que eu queria saber de você é o seguinte, qual é a sua visão? O que você está vendo nas escolas nisso que você está ministrando? Porque até então, o conhecimento que eu tenho, obviamente, professores até, talvez algum deles tinham conhecimento disso, uma coisa ou outra, mas não era uma regra, uma obrigatoriedade o professor saber fazer alguma coisa desse tipo, primeiro socorro. Mas, infelizmente, nos últimos anos tem aumentado muito os casos de violência nas escolas. Aqui em Jaraguá mesmo, a gente teve, acho que foi ontem, que a OCP noticiou alguma coisa assim, um adolescente de 12 anos foi detido, tentou agredir professor, etc. E tal. Então, está aumentando muito. E você, como especialista da área, qual que é a sua visão? Claro que o treinamento é perfeito, tem que ser feito, mas eu digo assim, está muito escasso mesmo o conhecimento no professor nesse sentido? Falta segurança pública nas escolas? Qual que é a sua opinião disso daí?
Bom, vamos lá. Primeiro que a segurança da escola é algo de extrema importância. Sim. E algumas pessoas estão se atentando agora para isso, né? Tipo, eu acho que é importante. Por quê? Porque aconteceu em Blumenau, foi um fato trágico, foi um fato que chamou muita atenção e está muito próximo da gente. Mas isso vem acontecendo em vários outros estados no Brasil com uma letalidade muito grande, né? A gente tem muitos casos no Brasil. Sim. E só que acaba tocando as pessoas, sabe aquela questão de agora aconteceu, agora vamos todo sensibilidade, mundo, né? As pessoas querem fazer, só que isso já acontece há muito tempo. Essas pessoas já deveriam ter se preocupado com isso até antes disso. Sim. Mas é aquela coisa, quando bate na bunda, daí sim você vai se preocupar. E a visão que eu tenho é que isso deveria ter sido começado muito antes. Por exemplo, eu gosto da ideia de uma escola fechada, com muros mais altos, com muros mais protegidos. E algumas pessoas têm aquela visão de, nossa, vai se tornar um presídio, sabe? Mas a criança vai ficar mais segura. A gente tem escolta armada para guardar papel, documento e em alguns lugares a gente tem, por exemplo, a gente tem num banco um segurança armado, né? Tá lá um segurança fazendo a função dele e para guardar dinheiro. O que vale mais, as nossas crianças ou o dinheiro do banco que tem seguro? Então, cara, para mim, segurança armado nas escolas é de suma importância. Aí tem a questão do custo. Eu entendo, principalmente para um administrador público, é caro contratar agora, demora, a preocupação de colocar um profissional de qualidade. Eu entendo tudo isso, mas isso tem que ser feito. Tem que ser colocado essa questão, tem que ter debate sobre esse assunto para que as pessoas entendam. Muitas pessoas, às vezes, acabam entendendo que a segurança pública, né, está falhando. Na verdade, não. O que acontece? O efetivo policial acaba diminuindo a cada ano. Esse é um grande problema. Não só para a realidade de Jaraguá do Sul, mas no Brasil. A criminalidade vai aumentar. Não tem uma resposta que ela vai continuar sendo... Querendo ou não, a criminalidade é uma tendência dela estar aumentando. Então, se a gente conseguir que tenha empresas, né, para que a gente não terceirize essa segurança, né, entendendo que a polícia vai ter que dar um jeito, vai ter que controlar isso. Não tem como, porque esse tipo de marginal... ele simplesmente surta ou simplesmente programa fazer isso, porque 93% dos casos, esses caras programaram com no mínimo 2 a 3 dias de antecedência. 7 a cada 100 acaba tendo um episódio que o cara deu problema na escola, ficou irritado e sai fazendo essas loucuras. Mas na maioria dos casos, 93%, eles são programados. Por exemplo, aquele massacre que ocorreu em Columbine, em 20 de abril de 1999. Eu lembro, isso foi bem noticiado, né? Isso, ele foi programado, tiveram a ideia dele um ano antes. O objetivo deles era ser maior do que o massacre que ocorreu em Oklahoma, que foi um massacre à bomba. Tanto é que a ideia deles era explodir um refeitório com bombas, só que as bombas, graças a Deus, falharam. Eles colocaram elas no refeitório, mas eles tinham um plano B, utilizaram armas de fogo. Mas então... acaba isso, né? As pessoas agora estão se atentando, mas isso já vem acontecendo há muito tempo a gente vem alertando, falando prevenção, trabalha com antecipação disso, né? Trabalhar os professores. A gente cai muito no campo da negação, sabe? Aquela coisa de não vai acontecer aqui, Jaraguá do Sul é seguro. Tomara que não aconteça, mas se acontecer, a gente tem algum preparo? A gente está preparado para isso? Então é isso que a gente vem falando nas nossas palestras, para tentar mostrar um foco diferente, sabe, para virar uma chave. Com certeza. Inclusive, você tocou no assunto que eu vou puxar com você. Só quero... Me surgiu uma dúvida aqui, cara. Você está estreando com a gente hoje aqui, né? Verdade. Cada vez que eu pedir para você tocar uma, você vai tocar para mim? Fiquei sem palavras agora. Eu tô Convite desse eu fico sem palavras. Toca 30 segundos aí pra nós abastecer o copinho do ramo aqui, por favor. Olha, o cara vai tocar pra mim. Muito obrigado, viu, CP? Tô muito feliz disso aqui. Cara, olha só, deixa eu perguntar pra você o seguinte. Tem uma situação que você comentou essa questão das escolas, a gente fala, deixa. Eu vou citar um caso pessoal pra você ter uma ideia. Eu não moro mais em Jaraguá, eu moro em Porto Belo, né? Do lado de Itapema. E eu já venho presenciando alguns dias, cara. Não vou falar nome pejorativo aqui, vamos dizer criança desprovida de educação e orientação, né? Vamos falar assim para não ser cancelado.
Cara, adolescente de 14, 13 anos fumando na frente da escola e tal. Mas eles estudam, por exemplo, de manhã e ficam no muro da escola no período da tarde. Sim. E, cara, isso vem me incomodando muito, mas muito. Quem não mexe com meu filho, graças a Deus também, né? Porque a gente, na hora faz uma loucura. Né? Só que daí um dia, cara, eu fui perguntar pro guarda. Porque eu tenho um guarda, graças a Deus, agora tem um guarda que trabalha lá e tal. Só que ele falou assim, cara, eu não posso fazer nada. Eu falei, pô, por que não pode fazer nada? Porque teve um dia, foi o Topim, que eu presenciei esse dia fazendo o seguinte, falando para o outro, dá um tapa na orelha daquele lá. Que de certa forma a gente sabe que, pelo menos, né, pelas notícias, a gente vê que muito desses acontecimentos vem através de bullying. Né? Depois você corrige se estiver errado. E, cara, eu presenciando essa cena, eu fiquei incomodado. Eu falei, pô, fui lá, falei com o guarda. Falei, cara, não posso fazer nada. Ele falou assim, porque eu tava intervindo, só que os pais desses alunos vieram na escola em conjunto reclamar que eles vêm aqui, na verdade, para buscar os irmãos mais novos. E eu tô pra ser demitido, porque ele é um segurança privada, né? Eu tô pra ser demitido da escola. Aí eu fui falar com a diretora. Eu falei, poxa, mas a senhora não acha que tá errado isso aí e tal? Ela falou, não, pai, mas fica tranquilinho, que aqui nunca vai acontecer nada, a gente não tem... Aí, poxa, e cai justamente nisso que você tá falando. Então, assim, você acha que o que pode ser feito para abrir melhor a cabeça de pessoas? Você está fazendo um trabalho, palestras, etc e tal. Mas como que a gente pode levar mais informação para o pessoal, para eles, poxa, ter essa visão do que pode acontecer, e não esperar acontecer, né? E realmente eles não podem fazer nada. Eu ou qualquer outro pai, a gente não pode fazer nada numa ocasião como essa. Se eu chamar a polícia, por exemplo, você sabe me dizer, seu... O que você faria como especialista? Poder você pode fazer muita coisa, né? Só vai ter que arcar com a responsabilidade. Então, vamos pensar o seguinte, eu entendo que o que está na rua é responsabilidade da segurança pública, mas vamos pensar que aquele cara lá, que está lá fumando na frente da escola, quando chegar a viatura vai fazer um TC, vai fazer um boletim de ocorrência e esse cara vai ser liberado. Então, o que a gente precisa talvez é mudar as leis, ter leis mais duras. É isso que a gente precisa fazer. Só que isso demora, não é para hoje, não é para amanhã, não vai sair daqui a uma semana, não vai sair daqui a 2 anos, não vai sair durante 4 anos de um presidente. Isso vai ter que ser ao longo, sabe? Isso foi muito afrouxado há muitos tempos, né? A gente tem a ideia de por que antes não tinha, né? Chegava a polícia, dava uma dura, esse cara ia embora. Agora mudou, agora é diferente, né? Então a polícia vai chega no local, verifica de menor, está fumando, então faz um TC, leva para a delegacia, faz os procedimentos e é liberado. No outro dia ele está liberado e quando vê ele vai fumar de novo e vai fazer de novo. Esse cara realmente ele incomoda. Então, assim... Ou seja, não tem uma punição que faça com que eles comecem... Porque é aquilo que você falou. Acaba que eu fui para a delegacia, fiz um TCC, não deu nada. No outro dia eu vou chegar na escola e falar assim, piazada, não deu nada, vamos meter o louco. Exatamente. Só dá mais moral, né? Sim. Tu fazia isso? Tu sofria bullying na escola? Ou você fazia bullying? Não, nenhum dos dois. Tu tem cara de ser vergonha. Eu sou um anjo, agora. Não parece mais eu sou um anjo. Ah, é? Deixa eu te perguntar o seguinte, só que assim, ó, CP, eu preciso que você providencie um patrocinador de aula de inglês para nós, porque nós é Jaguar, nós não só fala, velho. Eu quero perguntar para você, o que são os protocolos, me corrija, por favor. Claro. Hide, fight, né? Isso. E stop the bleed. Isso. Tá? E eu quero saber, resumidamente, o que são esses protocolos, que é o que você está ministrando na palestra. E também o seguinte, o porquê que quase em todos os estados estão sendo adotados protocolos americanos. Nós, no Brasil, não temos nenhum tipo de protocolo para esse tipo de situação? Ou de lá são mais eficazes? Não que de lá é mais eficaz, mas foi provado que funciona lá, sabe? Então, assim, o americano... tem que tirar o chapéu que eles acabam saindo na frente em muitas coisas, né? Então, assim, e lá eles tiveram mais casos do que massacres do que nós aqui. Então, eles já estão mais estudados nisso, entendeu? O americano faz uma coisa que eu gosto muito. Quando ele erra, né? Ele erra em alguma coisa. Ele anota isso, ele transcreve e ele faz um relatório e apresenta isso para quem quiser ver. O FBI faz isso. Erramos aqui na escolha da munição, por exemplo, com um caso do FBI, que ele tinha 9mm, trocou para 40, depois voltou para 9. Então, ele foi lá e falou, a gente errou aqui e mostra para todo mundo que eles erram.
E quando, por exemplo, houve um atentado, que foi o de Sandy Hook, em Connecticut, foi em 2012, depois desse atentado, morreu 28 pessoas e 2 pessoas ficaram feridas. Foi um jovem que entrou numa escola, um atirador ativo também, a mesma situação, e ele atirou em um monte de criança e matou 28. 2 ficaram feridas. Nessa configuração, eles viram que muitas crianças morreram por conta de sangramento massivo. Então ali startou o programa Stop the Bleed, que é justamente essa pergunta que você me fez. Então Stop the Bleed, pare o sangramento. Não tem nada demais. Então Stop the Bleed é mais ou menos isso aqui, ó. Entendi. Isso aqui é o Stop the Bleed. Isso aqui que a gente ensina a usar, certo? Dá para ir para situações mais complexas, utilizando vias aéreas, respiração? Dá. Mas não dá tempo. Aqui a gente fala um treinamento de um dia, 4 horas, 5 horas, depende dos exercícios, depende da quantidade de alunos, depende da quantidade da turma. Se a gente for falar em procedimentos mais complexos, a gente fala em 2 dias, 3 dias, 4 semanas de treinamento. Inclusive eu não ministro cursos, por exemplo, como o Mark III, que é um protocolo mais avançado. Eu ministro o Stop the Bleed e fico nesse porque o sangramento é o que mais mata mais rápido. Entendi. Então é o foco que eu tenho, é passar isso para os professores. Porque a questão de tempo, né? Por exemplo, por que eu adotei em fazer palestras hoje? Porque a palestra eu consigo colocar 1000 professores numa sala, consigo virar a chave, fazer eles entender a importância disso, para depois ir em loco e aí sim apresentar um treinamento para 20, 30, 40, depende do contexto. Então, Stop the Bleed é isso, pare o sangramento massivo. Tá. E o Run, Right, Fight é o protocolo que é o protocolo americano utilizado também, que é Run, corra, Ride, esconda-se e, por último, Fight, luta. Só que o luta é luta ou fuga. Entendeu? Lute ou fuga. A ideia de você entrar em luta como, pensando assim, a última alternativa. Você depende da sua... Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Encurralado. Exatamente. O atirador, você tentou se esconder, você correu, beleza. Você se escondeu, ok. Ninguém te encontrou. O atirador está entrando nesse ambiente. Você vai se preparar, vai pegar esse capacete, vai tentar jogar na cabeça dele, vai tentar pegar esse negócio aqui, vai passar no pescoço dele. Você vai fazer com o que você tiver, com o meio que você tiver. Se você tiver uma arma de fogo, melhor. Né? Então, por isso que eu sou um grande defensor da arma de fogo. Sim. Ela acaba equalizando as forças. Né? Entrou um cara do mal com uma arma de fogo. O que vai controlar esse cara do mal? Uma outra arma de fogo. Ela consegue equiparar as forças. Como aconteceu em 2019, um atentado no Texas, numa igreja. Estava acontecendo um culto, o cara levanta para pedir uma informação, aparentemente pedir uma informação, ele está com um casaco e debaixo ele tem uma arma, uma escopeta curta, assim, para quem gosta dos jogos aí, os Call of Duty devido, uma shotgun curtinha assim, com capacidade de 5 munições. Ele estava com ela carregada, tinha um revólver backup e tinha várias munições. Esse cara entrou na igreja para cometer um atentado. Ele puxou essa arma, deu um primeiro disparo, feriu uma pessoa, deu um segundo disparo, acabou matando a outra pessoa e nessa hora um velhinho lá atrás no último banco levanta, olha, pum, um tiro só um, pum, derrubou o cara. Então o que isso traz de aprendizado pra gente? A arma evitou um ataque? Não evitou, infelizmente não. A arma não consegue evitar nada, mas ela impediu com que esse ataque fosse maior. Então ela minimizou os danos. É isso que as pessoas precisam entender. Que não tem um botão desligar ataque, desligar ameaça. Não tem. O que tem é contramedidas que a gente pode fazer, trabalhar muito com antecipação, prevenção, aumentar a cercania, aumentar a segurança, trabalhar treinamento para, se acontecer, você estar mais preparado e não dar o ban, tela azul e não saber o que fazer. Exatamente. Eu acho que o conhecimento é tudo, né? Se a pessoa tem o conhecimento, pelo menos na hora ela vai ter um clique ali. Vai saber... Só que eu acho que até essa questão que você comentou, só que eu acho que não pode ser toda pessoa que tem porte de arma. Por que não? Porque ele, por exemplo, como que ele vai fazer um porte velado? Ele não vai conseguir pegar aqui. No meu caso é mato ou morro. Eu vou pro mato ou vou pro morro. O dele vai ser porte velado com trava? Com retenção? Mas você até comentou, não será uma pergunta que a gente ia fazer, sobre a sua opinião de porte de arma no Brasil. Uhum. Claro que aqui a gente não está incentivando nem nada, viu, pessoal? Nosso programa aqui, a gente está levando conhecimento para você. Comprem armas. Essa é uma opinião única, exclusivamente dele e da particularidade dele.
E aí você faz a interpretação de vocês aí. Eu estou fazendo esses comentários porque a gente sabe que é um assunto, de certa forma, polêmico, né? E aqui não cabe a nós expressar as nossas Tudo opiniões. certo. Mas a sua opinião é que o porte de arma deve ser liberado com mais fácil acesso nesse sentido? Eu acho que sim. Devia ser muito mais facilitado. Eu acho que o porte... Algumas pessoas, às vezes, acham que são desarmamentistas e, na verdade, elas não sabem, né? Ou melhor, ao contrário, pessoas acham que são armamentistas e acabam sendo desarmamentistas. Por quê? Quando eu pergunto para alguns colegas, não, mas aquele cara lá acho que não devia ter porte de arma. Não, mas todo mundo não devia ter. Só nós, cá, que deveríamos ter. Não, todo mundo deveria ter acesso à arma de fogo, sabe? Para ter em casa, todo mundo deveria ter. Porte, quer ter? Beleza, então vamos ver. Vamos requisitar. O que deveria ser é exceção para o cara que não pode ter. Por exemplo, o cara tem um transtorno psicológico. Esse cara é uma exceção. Obviamente, ele não pode ter uma arma de fogo. Sim. Mas essa é o grande debate, às vezes, nas palestras, porque não é um debate, é uma palestra, né? Isso deixo muito claro no começo. Mas eu dou liberdade para as pessoas fazerem perguntas se elas sentem alguma dúvida. E uma pergunta que vem é, você é a favor do segurança armado na escola? Eu dou um sorrisão e falo sim. E vocês? Levanta. A grande maioria acaba respondendo que não. Né? Assim, vamos pensar... Na verdade, não. A maioria está indeciso ou tem vergonha de opinar. Tá? Às vezes por conta do meu posicionamento. Como eu me posicionei já, fica, se eu falar o contrário a ele, sabe, será que ele vai achar ruim? Na verdade, não. Eu não estou preocupado com a tua opinião. Eu estou preocupado em tentar mostrar para você um caminho. Eu não quero mudar a tua opinião. Se você pensa desse jeito, tá tudo bem para mim. Só que, se acontecer lá na tua escola, você vai querer o quê? Entendeu? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exercício. Vamos botar todo mundo aqui da UCP naquele canto lá, numa sala, e eu vou botar um atirador ativo entrando aqui. E vou dar a opção para vocês. Olha só, mesmo vocês sem treinamento, vocês querem essa pistola, sim ou não? Todo mundo vai dizer sim. Por quê? Porque quer salvar a sua própria vida. Então, é essa pergunta que eu faço na escola. Vocês preferem segurança armado, sim ou não? Então, a maioria acaba ficando indeciso. A segunda maior parte acaba preferindo não. E uma quantidade, até que chama atenção, responde que sim, que gostaria. A grande dúvida deles é a questão do treinamento. Como é que vai ser o treinamento desse profissional? Eu realmente sei que tem que ter um treinamento, acho de extrema importância, senão esse cara não deveria manipular uma arma de fogo. Mas eu te faço uma pergunta. Quando você entra num banco que tem um segurança armado, você em algum momento se preocupou em saber se ele está bem treinado ou não? Ninguém faz isso. Ninguém faz. Você entra no banco normalmente. Quer dizer, eu não entro no banco, você deve fazer mais 10, 15 anos, mas enfim. Hoje em dia tá mais fácil. Tá mais fácil. Mas eu lembro que eu trabalhava de office boy para minha mãe, ela tinha material de construção e eu ia muito no banco. Eu olhava, entrava no banco, nunca me preocupei se esse cara tinha um treinamento ou não. E tenho certeza que a maioria de quem está ouvindo aqui nunca se preocupou nisso também. Outra preocupação. E se esse segurança ficar maluco e começar a atirar nas crianças? De fato, é uma preocupação. Pode acontecer, por que não? Pode acontecer comigo, contigo, com qualquer pessoa. O detalhe é que essa pessoa você consegue checar antecedentes criminais, porque ela está na tua frente, ela foi para uma entrevista de emprego. Você pode fazer avaliações psicológicas a cada 3 meses. Sim. Quer fazer todo mês para se certificar, você pode fazer. Né? Conversa com o psicólogo, ele vai dar uma informação. Você consegue monitorar esse cara, mas ainda tem um ponto. O que impede esse cara de trazer uma arma de fogo fria de casa, se ele quer cometer o mal? O que impede dele ir até a cozinha da escola e pegar uma faca? As pessoas acabam fixando na arma de fogo e mesmo assim, para a realidade do Brasil, 70% dos ataques é utilizando arma branca. Utilizando um machadinho artesanal, utilizando um sabre, utilizando as bestas, aquelas crossbow, utilizando facão. Então, acaba sendo menos o uso de arma de fogo ainda, né? Mas a faca é muito... por exemplo, o ataque que ocorreu em São Paulo, o guri dividiu uma tesoura no meio, ficou com a parte da tesoura e utilizou a tesoura. Então, não tem tanto corte, mesmo assim ela tem muita agilidade na perfuração. É um pérfuro cortante muito, muito forte. Na verdade, até esse negócio que você comentou é muito interessante, porque assim... Eu acho que a pessoa, quando ela entra num surto psicológico, até aquilo que a gente não imagina que possa ter perigo, na mão daquele cara vai
vai Exatamente, acontecer. vai acontecer. E a gente vê filme, por exemplo, aqueles caras pegam garrafa, quebra a garrafa para dar no pescoço da pessoa. A gente não para pensar na cara, mas isso é verdade, isso acontece, frequentemente tem notícia no Globo.com, de balada, de coisa assim que acontece. Só que eu acho que a questão do treinamento ela é muito importante para você poder começar a ter a visão daquilo, por exemplo. Que eu digo, uma analogia, não tem nada a ver, que nem eu comentei no começo lá que meu menino caiu. Cara, hoje, eu e minha esposa, a gente tem outra visão para qualquer tipo de brincadeira que ele vai fazer. Parece que você ativa um modo Matrix, né? Porque você olha e fala, não, peraí, se ele for por ali, se ele caiu, vai bater a cabeça lá, vai, né? E eu acho que no caso da arma de fogo, de treinamento de APH e tudo mais, é a mesma coisa. A pessoa ela vai treinar esperando que ela nunca vai utilizar, mas ela também vai ficar mais antenada, aguçada para as situações que estão acontecendo, para prevenir qualquer tipo de problema. E outra coisa também, né? Ela vai ser monitorada, então se ela tiver esse problema psicológico, ela vai ser avaliada, porque esse psicológico não vai ser afetado de uma hora para outra. Então ela vai dar sinais, né, que ela está tendo problema. Com certeza. E ela vai ser ajudada, né? Com certeza. E tu gosta de jogar, Bifi? Não, eu sou ruim em tudo, só na música que eu sou mais ou menos. Jura? Cara, o cara é ruim, o cara toca 4, 5 instrumentos na vez. Mas, você sabe que esse negócio de jogar tem uma polêmica que envolve isso aí, né, cara? Porque, eu não acredito muito nisso. Tu comentou até... Pega pra nós, já fazendo favor, você foi ele. Tem uma polêmica que envolve esse negócio, você comentou até que é o Call of Duty. Eu, particularmente, adoro jogar e tal. Muito pessoal fala, inclusive, em Blumenau, a primeira notícia que se veio à tona era que fazia parte de um desafio de um jogo. Né? Na sua opinião, eu não sei se você gosta de jogar ou não, mas deve ter conhecimento por ter citado o Call of Duty. Isso influencia, de alguma forma, o adolescente que possa ter algum tipo de distúrbio psicológico? Tem que ser mais regrado por parte dos pais isso? Qual é a sua opinião em relação a jogos? Incentiva realmente? Eu acho que não tem muito a ver, não. Sério? Quer ver? Vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu gosto bastante de jogos eletrônicos e não me sinto um cara violento. Na verdade... não parece, pelo menos. Não parece. É aquela coisa, não sou violento até que eu precise startar algo para defender alguém. Mas eu não vou ser violento para o mal. Vou levar uma fechada no trânsito. Não, acabou, vai embora. O carro tem seguro, a gente resolve. Sabe, a mentalidade muda depois que você começa a entender muita coisa. Não tem literatura alguma, inclusive americana, que fala que tenha relação com jogos. Tá? Não tem nenhuma literatura, não tem nada que fala. Mas pode ser que esse cara, lá em depoimento, que talvez não possa ser revelado, talvez esse cara confidenciou que faz parte de algum jogo. Mas, por exemplo, o massacre de Columbine dos Estados Unidos, que ocorreu lá, saiu notícias falando que o objetivo deles era porque eles faziam parte da máfia da capa preta. Depois saiu porque eles faziam parte de uma seita que tinha como objetivo isso. Depois falou que eles tinham uma ligação forte com jogos eletrônicos, que nessa linhagem de ter que ter objetivos e matar o maior número de pessoas. E por último foi descoberto que não, na verdade não era nada disso. Era simplesmente porque eles queriam o objetivo deles era ser maiores do que o ataque a bombas em Oklahoma. Foi só isso. Era como se fosse eles queriam bater o recorde. Uma coisa ridícula de Exatamente. falar até, mas era... Não tinha objetivo nenhum de jogo para eles. Mas foi inventado isso, foi noticiado isso. Tem informações. Se você buscar, você vai encontrar informações falando sobre isso. E não é verdade. A gente teve acesso às informações e não tem nada disso. Então, muitas pessoas acabam falando e replicando a informação sem ter certeza. Como eu falei para você, eu não tenho certeza porque eu não encontrei isso em literatura alguma. Não tem nada que conte que não tem a ver com jogos. Sim. Na verdade, tem três tipologias que é a psicopatia, uma delas, outra é a psicose e outra é o trauma, que você me citou antes do bullying, né? Sim. 50% dos casos é o trauma. É a ideia do jovem que passou por bullying, o jovem que passa por problemas com pais dependentes químicos. O lar dessa pessoa é um lar com desarmonia, um lar inabitável, né? Então, assim, o problema não está no jogo. O problema está na casa. O problema está, entendeu? Está intrínseco. Não tem nada a ver com o jogo. O jogo é só uma válvula de escape para esse jovem, né? Entendeu? Então, o campo da psicose é a pessoa que ela é descolada da realidade.
Só que o lar dessa pessoa é em total harmonia, é diferente. Então essa pessoa passa mais batida. Essa pessoa só tem uma desconexão com a realidade. Para ela as coisas passam diferente. Mas ela é um ser humano normal, você Normal. não nota. Não nota, você não vai. Por isso é muito complexo às vezes de tentar entender esse cara. Por que ele fez isso, né? Poxa, mas era um cara normal. Ele foi lá e fez, ele era normal até então. E eu faço uma analogia com o filme do Coringa, né? Aquela cena que ele atira no apresentador e senta do lado rindo. Aquela cena mostra muito a psicose. É o cara que descolado com a realidade e tá ali normal, como se nada fosse. E o lar dele era um lar comum, um lar feliz. Ele chegava em casa, abraçava a mãe fazia coisas para ele. Faz essa conexão. E a psicopatia realmente é aquela coisa, a ingerência da raiva, aquela pessoa que, nesse caso, 30% dos casos tem a ver essa relação. Cara, você tocou num assunto muito interessante, porque assim, ó, eu normalmente, a gente cita alguma coisa que já aconteceu, ou também com a gente, né? Como eu tenho 3 filhos, tem bastante coisa que acontece. Teve no começo do ano, logo que a gente tinha se mudado na escola e tal, ó, teve um policial que foi lá na escola para dar uma palestra sobre abuso sexual. E cara, e o meu filho, daí nesse dia eu peguei ele, né, entrou no carro, então começou a chorar, o mais velho, né? Eu falei, pô, o que aconteceu? Eu falei, porque a fulaninha lá, não vou citar o nome aqui, falou que aconteceu isso já com ela em casa várias vezes. Eu falei, mas aconteceu o quê? Não, o policial foi lá falar sobre, cara, me deu um choque. Eu falei, pô, peraí, 7 anos de data. Aí no outro dia a gente foi na escola, comentou. Cara, a diretora, ela pegou, olhou pra mim assim e falou, pai, muito obrigado por você ter vindo aqui, vai chamar ela, tá? Mas ontem, que foi o dia que o policial foi lá, 38 crianças estavam sendo monitoradas porque falaram que sofreram abuso sexual em casa. 38 crianças, cara. Daí eu fico pensando assim, cara, a maior parte dos problemas, de fato, como você disse, vem de dentro de casa. Vem de casa. Né? E as pessoas acham que é segurança pública, né? Exatamente, cara. É por isso até que eu comentei aqui, são crianças desprovidas de educação e orientação. Né? Porque na maioria das vezes ela nem quer ser aquilo. Ela está tentando ser dizendo aqui no mais aloprado ali, aquele que faz o bullying, ele está tentando se inserir numa turma, né? Então, assim, eu acho que também vem muito dos pais começar a se educar, né? Começar a buscar mais conhecimento sobre isso. Eu me coloco nessa situação porque eu também sinto culpado disso. A gente terceiriza muito a educação do nosso filho, por exemplo, pro YouTube, sabe? O YouTube tem aquela busca automática, o algoritmo vai entregando o que teu filho está assistindo. Então, ele vai acessar o perfil dele, ele vai lá, ele já tem o perfilzinho dele. O meu, por exemplo, acessa o perfil da minha esposa. Então, assim, ela não assiste nada demais para gerar aquele tipo de interação para ele, mas ela sabe o que ele está assistindo, ela consegue observar. Por exemplo, tinha um desenho lá que a gente não queria, que tinha umas informações lá, até não vale a pena citar para não ser cancelado. Ele falou, mas eu não quero aquilo para mim. Eu ia comentar sobre esse tem uns desenhos com alguns viés. Isso. Eu não quero, não, filho. Se o teu filho vai assistir, tá tudo bem pra mim, eu não tenho problema nenhum. Mas eu, pro meu filho, não quero. Pelo menos, eu acho que não é a idade dele ter essa opinião. A cabeça dele já pensa muita coisa. Então, tu acabar inserindo mais informações para eles desnecessárias, pensando no meu filho, eu não quero. Então, é basicamente isso que a gente precisa. Tentar estreitar essa comunicação pais-filhos. E quando me coloco, né, culpado nisso também, porque quando olha, você vai jantar hoje com uma criança, eu tenho um filho de 2, uma filha de 2 anos e o Miguel que tem 5. Cara, se você não colocar no YouTube em determinado momento, você não consegue mais jantar. Só que como é que meu pai fazia? Como é que dava certo? Exatamente. Meu pai não tinha YouTube, não tinha nada, e nós sentávamos e ficava tudo quietinho comendo, e acabou, resolvia o problema. Eles tinham uma mágica que a gente não tem. Então, o imediatismo dessa geração agora, dos meus filhos, né? Pô, a gente tinha que assistir o desenho que passava lá na TV naquele determinado horário. Hoje eles entram no YouTube, pausa, adianta, volta. Então, tudo isso é uma situação diferente que a gente vai ter que tentar ajudar agora, de alguma maneira, os nossos filhos também nisso. Faz parte. Com certeza. Você acha que é muito importante qual que é a sua opinião em relação... Por que eu estou falando muito de criança aqui, né? Para mim, no entendimento de um leigo, essas coisas elas vêm a acontecer até como a situação de Blumenau, que o cara não era uma criança, mas
talvez tenha desde um distúrbio lá de trás, como você comentou. Você acha que é importante os pais, mediante a possibilidade, que a gente sabe que não é todos os pais que conseguem isso, colocar seus filhos de repente numa academia, alguns colocam em karatê, alguma coisa assim, para que possa ter essa disciplina também através de outra pessoa, para poder se defender em escolas, etc. E tal, porque eu penso, qual que é a minha visão? Porque nos Estados Unidos, inclusive, o wrestling, né, alguma coisa assim, é uma matéria escolar. A criança já começa aprendendo a luta ali nisso. E se ela soubesse, talvez não diminuísse um pouco o bullying dentro das escolas. Qual que é a sua opinião? A criança ela deve fazer uma atividade extracurricular nesse sentido? Acho que deve, eu acho de extrema importância. Primeiro porque a luta, né, a atividade física, ela solta aquela adrenalina presa. Então vamos pensar hoje, uma criança que mora num apartamento do centro, que não tem uma área para brincar, não tem nada, ela fica dentro do apartamento, não é nem exposta à luz solar, muitas vezes, né, quando vai para a escola. E aí vai para a escola, fica na sala, entra, vem, volta para casa, volta no carro, não recebe nada, não tem nenhum estímulo. Então uma atividade física, uma atividade de luta, só que um cuidado. Por exemplo, meu filho, com 4 anos, eu coloquei ele no judô. Agora ele está com 5, está 1 ano fazendo. E no começo eu me preocupei, eu falei, mas é muita brincadeirinha nesse judô, né? E depois eu entendi, tem que ser de brincadeirinha mesmo, porque senão eles abandonam. E tem um pai que às vezes acaba querendo colocar tudo que ele não fez no filho. Então, assim, ele não tocou música a vida inteira. Não, o meu filho vai aprender a tocar violão. Não, mas eu nunca fui bom no futebol. Meu filho vai jogar futebol. Porra, eu acho que isso aconteceu aqui, porque o cara toca bateria, toca violão, ele canta, entendeu? Daí o pai falou pra ele, tu vai fazer tudo. Desculpa, Nilton. Tudo certo. E aí nessa configuração a criança acaba fazendo o quê? Cansando. Ela Sim. diz, eu faço tanta coisa durante o dia, tá chato isso aqui, não quero mais fazer. E aí depois que uma criança diz que não quer, é muito complexo. Se você mandar, acabou, né? Então assim, tem que ser... Filho, você quer fazer judô? Ah, quero. Vamos lá, vai fazer uma aula. Cara, a primeira aula foi só cambalhota, foi só risada, foi mata soldado. Não pode mais falar mata soldado, é queimada. Foi só queimada, foi só morto-vivo, foi desse jeito. E ele voltou para casa com um sorriso de orelha a orelha, falando, pai, quero ir de novo. Então tá bom, pai vai descrever. E isso ajuda a dar disciplina. Por quê? Porque tem um mestre lá na frente, tem outra pessoa falando. Quando fala, fica quieto. Quando fala, posição de respeito. E ele não tá em casa, né? E ele não está em casa, né? Então, assim, eu até não gosto de ficar assistindo a aula dele, porque quando o pai fica assistindo, ele dá uma afrouxadinha, né? Então, até minha esposa vai, mas quando vai, eu até peço para ela, sai um pouco, deixa ele mais solto, deixa o professor olhar e ficar mais duro, porque daí a criança não se folga tanto. Quando está ali com a presença do pai, a criança dá o professor não vai dar aquela mijadona tanto, porque... Não, o professor, na minha concepção, o professor tem que ser severo, tem que cobrar. Ele é um mestre. Tirando a autoridade, né? Exatamente. Tu já fez algum tipo de coisa assim? Eu jogava Já muito... fez, né? Você vai lutar com o Vitor Miranda? Não, pois isso aí é perigosa, né? Mas eu jogava muita bola quando eu era pequeno. Aham. Eu até era conhecido como Ronaldo na minha área lá. Mas não por causa Jura? dos caras, né? Ah, por causa Por do causa café? Eu só parei por causa das drogas do joelho, que me acabou. Eu tenho um amigo que trabalha aqui que ele faz Krav Maga. Krav Maga. Faz Krav Maga. Eu entrevistei um cara que faz Krav Maga. Ah, é? O Alessandro Federico. Cara, eu vou te falar um negócio. É perigoso o negócio, né? Só não vai querer que eu brigue com esse também, né? Diz que o golpe mata, né? Não sei. Mata mesmo? Fala pra nós. Eu acho que tem golpes bem letais ali. Inclusive, eles moderam um pouco nos treinamentos aí pra não machucar de verdade, né? Verdade. Mas agora me tem uma dúvida. Você é instrutor de tiro. Sim. Você identifica muito... Tem uns caras que você pega e fala assim, rapaz, não vou ensinar esse louco aí, porque vai dar problema. Acontece? Não? Como é que é? Na verdade, esses caras que têm acesso ao treinamento, eles já passaram por uma avaliação já psicológica. passaram. Já passaram. Então, cara, para tu ter uma arma de fogo legalizada no Brasil, tu passa por um procedimento... Tem gente que espera mais de 1 ano para botar a mão na primeira arma de fogo. Para ter uma ideia. É muito complexo. E quem sou eu para julgar se uma pessoa deve ou não ter uma arma de fogo, sabe? Então, é o direito dela de se defender.
Eu acho que tem que ser um direito de todos, assim, eu quero ter, vai lá, prova, cumpre os teus requisitos lá que tu precisa ter e compra uma arma de fogo. Porque, como a gente falou da ambulância, né, demora 10 minutos para chegar. Sim. O cara arrombou a tua porta de madrugada, 2 da manhã, com, sei lá, 3 viaturas na cidade, uma atendendo uma ocorrência lá em Nereu, outra indo para um deslocamento para Corupá e outra na outra direção lá da Barra, e você precisando aqui. Como é que você vai fazer com um cara dentro da tua casa? Tu vai ligar para quem? Vai ligar para a polícia? Vai esperar quanto tempo para essa viatura chegar? Então, assim, a polícia em Jaraguá do Sul e região faz um excelente trabalho, mas ela não é onipresente. Então, a tua casa, pelo menos, tu tem que ser o responsável, tu tem que defender, de algum jeito. E nada melhor do que uma arma de fogo. Vai te dar mais chances de defender. Não há garantia de nada, não tem como dizer assim, não, eu comprei uma arma agora, ninguém mexe com a minha família. O cara que pensa assim tá errado, já começa pensando errado, mas se ele pensar, olha, tem uma arma agora, eu vou deixar meu ambiente mais seguro, trabalhar a educação com os filhos, né? Minha filha está agora, né, começando a falar, a se movimentar, já tem armas, obviamente que desmuniciadas, né, na parte baixa da casa, para ela já sentir aquilo ali como uma coisa da casa. Começar a se habituar, no caso. Começar a se habituar. Meu filho com 5 anos, hoje, tem uma arma em qualquer lugar da mesa, ele não faz nada. Ele só de vez em quando, pai, posso mexer na sua arma? Eu, com muita responsabilidade, falo, claro, pode, vem aqui, desmunicio a arma, mostro regras de segurança, enfatizo sempre isso, porque os acidentes não acontecem nesse tipo de acidente. O acidente acontece com a negligência, a falta de informação, a curiosidade da criança, ela vai lá, aperta um botão que não era para apertar, aperta um gatilho e sai um disparo. Agora, se você explica para a criança, entende, olha, cuidado, manuseio, assim pode acontecer isso. Senão, teríamos crianças sendo esfaqueadas, se cortando todos os dias. E a gente não tem esse tipo de notícia. Porque a faca está lá, ela é extremamente afiada. E o que você fala para a criança? Olha, isso aqui é uma lâmina, isso aqui corta, cuidado. Mesma coisa com o fogo. A gente não tem crianças queimadas por manuseio errado na cozinha. Tem lá uma queimadura leve, né? Mas não tem grandes acidentes por conta disso. Cara, eu vou te perguntar o seguinte, para a gente poder seguir aqui para os rumos finais do nosso programa. Você como palestrante, nesse sentido de segurança, vou falar segurança pública, talvez está correto, porque você está fazendo ali. É necessário que todas as escolas hoje busquem essa segurança, como é que eu posso dizer, de forma autônoma. Elas não precisam ficar esperando que venha uma determinação de prefeitura, de governo, etc. e tal. Ela pode buscar de forma autônoma. Sim. Isso. Na sua opinião, ela tem a obrigação de fazer isso também. E ter os primeiros socorros ali nas escolas, sim, etc. e tal. Você acha que deveria ser, eu não sei até se já não tem, mas ser criado algum tipo de comissão, alguma coisa assim, para que possa colocar isso como uma matéria escolar, como é feito nos Estados Unidos, etc. e tal? Já existe algo desse tipo? Tem uma conversa aí que vai ser feita uma audiência pública nas datas futuras aí com a ideia de conversar sobre isso. Acho de extrema importância esse assunto ser debatido. Sim. O que eu acho é o seguinte, a gente tem que parar de esperar do Estado, esperar do município, as coisas a gente tem que fazer. Mais uma vez, né, puxando o saco do americano, né, mas ele não fala assim, é uma fala dele, né? Não pergunte o que o Estado tem para fazer para você. Simplesmente ofereça o que você tem para fazer para o Estado. Você tem que ser a pessoa que vai mudar o país, não esperar que o país mude por você. Então, se cada um de nós fizer a nossa parte, olha, eu conheci um pouco de primeiros socorros hoje, tá bom, beleza, vou tentar ter um conhecimento maior. O mesmo acontece com ferramentas como o extintor de incêndio. Grande parte das escolas, quando eu pergunto para um professor se ele sabe operar o extintor de incêndio, ele fala que não. Cara, eu vou te falar e que qual eu vai acho ser nem eu sei, cara. E qual vai ser o comportamento? Correr para a rua e pedir ajuda em vez de puxar o lacre, mirar na base do fogo e usar o extintor de incêndio. É isso que na grande maioria dos casos acaba acontecendo. Por isso, incêndios às vezes de grande proporção. Por conta que a pessoa se apavorou porque ela não treinou. Se ela tivesse treinado, se ela tivesse recebido um treinamento. O problema do treinamento é que quando você compra uma coisa nova, sei lá, chegou uma máquina, você recebe aquele treinamento e depois o treinamento fica, você não treina mais. Então, se você não manuseia... Não pratica, no caso. Não pratica mais. Se não é o equipamento que você está manuseando o dia inteiro,
aquele treinamento, ele meio que gastou, já foi. É o que acontece com o extintor de incêndio. Você tem o extintor, você tem a ferramenta, você recebeu. Talvez a empresa vá lá e faça um treinamento uma vez a cada ano, 2 anos. Mas para você ter isso com você, uma base forte, por exemplo, como o APH, sei lá, tem que fazer um treinamento a cada 6 meses com os professores. Tem que praticar. Claro, a gente pode fazer uma analogia engraçada aqui, que é o seguinte, hoje é o primeiro programa do bife, mas nós estamos super entrosados, porque eu estou acostumado a comer bife todo dia. O homem fica vermelho. Eu não sei o que dizer nessas horas. Olha só, eu vou te fazer Mas tá faltando a introdução do... Vai fazer? Nós estamos esperando, né? Acho que vamos fazer. todo mundo está esperando. Olha, eu vou pedir para a câmera focar aqui, aí eu faço aqui na cadeira, tem que ficar de pé, como é que é? Vamos fazer o seguinte, vamos começar... Peraí, eu vou pegar vamos botar esse torniquete aqui em você. Tá. Vamos começar com o torniquete. No braço? No braço, vamos colocar no braço? Vamos lá? Vamos lá. Ai, eu vou deixar o microfone aqui mais alto, que dá para nós... Mas não dói, né? Não dói? Não, vou botar só um pouquinho. Ah, tá. É mais a título de conhecimento de colocar, não para apertar para você. Pelo amor de Deus, cara. Olha, eu fico nervoso. Olha aqui, cara. Olha a câmera. Você consegue dar zoom no meu mão? Você tá vendo aqui, né? Cara, eu tô suando frio, velho. Eu tenho um pavor. Esse tipo de torniquete aqui, ele não tem véu diferente do outro, né? Então, para você colocar ele, você simplesmente puxa e ele não precisa travar no véu. Mas vamos colocar em ti, olha só. Tá. Qual é a orientação? Que a gente coloque alto e apertado. Para que, por exemplo, tem um orifício de entrada aqui e um orifício de saída aqui. A gente botou aqui pensando em tampar esse. Puxa, mas de repente tinha um outro aqui, uma situação emergencial à noite. Então, por isso a gente acaba preferindo usar esse método. Não que seja errado o outro, mas esse aqui abarca mais situações. Então, ó, coloca ele bem lá em cima apertado. Essa fita aqui você vai puxar para travar. Tá? Desse jeito. Fechou. A importância de apertar ele bem, porque daí eu giro menos. Se eu girar, entendeu? Se eu colocar ele meio apertado... Vai chegar uma hora que você não tem mais. Exatamente, vou rodar muitas vezes. Então, ó, tenta apertar o máximo possível. Essa cordinha que tu tá vendo aqui, tu não vai botar a boca. Mas esse bizu aqui é justamente para eu auto-aplicar. Para eu morder e ter força de tração para um lado e para o outro. Quando o cara tá sozinho. Quando tiver sozinho. Eu vi isso no Rambo, agora tô vendo no Rombo. Ai, rapaz. Puta merda, que eu tô chorando lá do tempo. Cara, que gemido é esse, cara? Ai. Tá bom aí? Jura por Deus. Tá, então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos voltar só um pouco. Com o negócio. Vamos voltar um pouco aqui. Tá, Vamos travar ele aqui. Vamos continuar a entrevista ali, vamos lá. Meu Deus, não, tá louco? Vamos lá. Não, dá pra deixar. Dá pra deixar. Jura? Sim, Você dá pra tá deixar. de sacanagem. A gente vai, agora é... Ô, mas não 17h25, dá pra deixar até as 18 horas, de boa. Eu acho. Velho do céu. Já tá dói. ficando rosinha ali, ó. Tá Eu- coisa mais querida. Cara, olha, eu perdi o rumo, cara. Eu acho que lógico, na hora que o cara tá, sei lá, com o prato dilacerado... Agora você sabe como é que eu fico quando eu uso cinto, tá? Cara, eu juro, olha, chegar a pegar... Vamos ver tua mão, como é que tá o efeito. Mostra as duas pra incrível, câmera né, aí. cara? Mostra as duas mãos pra câmera. Nossa, eu tô suando pra caralho, olha. Olha aí, tá? Eu Dá falei que pra tá rosinha. Tá começar me dando uma tremedeira aqui, cara. Nós vamos ficar 2 minutos, tá bom? Não, Dá tudo pra bem, ficar? Vamos mostrar pra galera. Mas, cara, é um negócio impressionante, bicho. É, ele é... Então, aí, agora tu vai me responder. Dá pra improvisar o que isso aí fez? Ah, não, né? Não dá. Não tem nada que a gente pense daqui do olha, cenário cara, que a gente consiga... Tô sentindo o coração no braço. Vamos ver, deixa eu ver aqui. Já dá pra medir a pulsação, né? Aqui Aí, tá. Só pra tu ter uma ideia, ele não tá tão apertado. Ainda tá vindo um fluxo sanguíneo, pequeno, mas tá vindo. Para uma aplicação, para controlar o sangramento massivo, eu teria que apertar mais forte. Você tá louco, cara. Só que pode gerar um problema, uma lesão de nervo, uma coisa... É isso que eu ia te perguntar. É. Não pode acontecer, às vezes, sei lá. Pode. Já aconteceu com um aluno já. Eu fui aplicar, eu apliquei, dei uma apertadinha máxima e o que aconteceu? O cara perdeu o movimento justamente do dedo do gatilho. Eu passei a instrução de APH primeiro e depois eu perdi o aluno de tiro. Porque Cara, ele... olha. Porque ele ficou com um movimento um pouco fraco. Daí passou umas 2, 3 semanas, ele falou que foi até no médico para ver, fez uma fisioterapia, uma sessão e logo voltou ao normal. Cara, é um negócio impressionante. Olha isso, cara. Olha o tamanho que tá a minha veia aqui. Não sei se consigo mostrar, mas olha. Puta. Tá meio veado aí, né? Tá... Cara.
Olha só, é um negócio impressionante, cara. E eu não imaginava que fazia esse tipo de pressão. Sim. Esse é a pressão Essa é a pressão, mas como média. eu falei, Ainda pode ter mais. ainda pode dar mais uma volta. Eu só soltei um pouco porque eu tava sofrendo demais, né? Eu não queria deixar... Pô, mas sofre mesmo, cara. Caraca, como pode? E eu tenho um limite que eu posso ficar com isso no braço? Eu tô- Assim, tô 2 dizendo- horas... Não, vamos lá. 2 horas é um tempo de segurança, considerado... 2 horas com 2 isso? horas, isso. Se tiver uma lesão, né? O cara Isso. tá em mina de morrer. Não, pode. daria Ó, uma situação agora real pra gente colocar. Praticamente né? eu não tô sentindo mais a mão, tá? Mostra a mão agora aí. Mostra os dois lados da mão Tá aí. formigada. Agora eu vou lá soltar o tourniquet aí. Olha aqui, ó. Cara, que- é um negócio impressionante, cara. Olha. Nossa senhora, velho. Nossa, sensação é gostosa, hein? Agora vamos fazer o seguinte. Olha. Eu coloquei aqui em cima, né? Vamos colocar aqui embaixo só pra gente entender uma Vou diferença. mostrar Aqui, aqui, galera. Ó. Bracinho gordo do menino. Que músculo. Caralho, velho. É o meu primeiro programa e acho que vai ser o melhor, hein? Jura? Putz, eu já travou minha mão, eu não consigo nem movimentar. Nossa! Ah, minha mão aí. Ai, caralho, velho do céu! Esse bagulho é louco, hein, velho? Olha! Forte, né? Dá pra dar mal. Cara! Escutou o André falando que dá pra dar mais uma volta? O que tu acha? Cara, impressionante, velho. Então assim, ó. Tem que estancar mesmo, não pode? Vai apertar até parar o sangramento. Então se não tiver parado o sangramento, você vai apertar mais. Vai doer? Você Vai. tá de Não sacanagem. tem uma faca aí? Vamos cortar esse braço pra ver como fica? O que Cara, o que olha. acaba acontecendo? A gente sabe quanto dói, né? Sentiu agora, né? Porra! Você viu quanto doeu aplicar o tourniquet? Puta merda! Dói demais. Agora, se eu não aplicar um sangramento massivo, a pessoa vai vir a óbito. Então não tem o que fazer. Vai sentir dor? Vai, mas vai ter que aplicar o tourniquet. No pain, no gain, né? Não vai ter. Ele funciona, o tourniquet funciona só para membros, só para braços e pernas. Então, por exemplo, um ferimento no pescoço, não tem como utilizar o tourniquet. Você vai ter que mudar para o preenchimento. E o preenchimento também vai doer, porque você vai introduzir esse negócio no orifício. Eu ia falar, cara. Tu pensa, nossa, O mano. bicho já tá suando aqui. Você tá, mano. Cara, eu vou. Doeu, agora não dói, não dói. Ô, Bife, vou te falar um negócio, cara. Tu nunca sofre um ferimento na barriga. Porque pra nós enfiar tudo esse negócio dentro de você, pelo amor de Deus, cara. Deus, Senhor do céu. Cara, impressionante. Porra, olha, eu vou te falar, eu nunca imaginei, graças a Deus, nunca precisei usar. Eu não imaginava mais de forma alguma, cara. Esse tipo de nossa, uma sensação. É uma sensação Você fica realmente de impotente, desconforto. né, cara? Você não Sim. consegue. Eu coloquei o tourniquet uma vez em mim por 17 minutos. Foi o tempo máximo que eu consegui. E por ser burro o meu professor, né, que Doc Manilha, ele falou assim, que de 10 a 15 minutos a dor tende a passar. Só que sabe o idiota que pegou só uma parte da instrução e a outra o cérebro foi embora? Sim. Ele falou assim, ó, depois que tira, a dor tende a passar em 10 a 15 minutos, que é o que Cara, vai meu braço acontecer. tá fervendo. E aí eu coloquei o tourniquet, 10 minutos, a dor não passava. Eu falei, opa, talvez é 15, né? Passou 15, a dor não passava. Deu 17, a dor só aumentava. Só aumentava muito. Eu pensei, talvez o braço vai amortecer, eu vou sentir menos. E eu apliquei durante 17 minutos. Cara, a minha fala ficou afetada, tanto é que ficou meio desconcertado aí por conta do tourniquet. A minha fala ficou prejudicada e o meu braço, eu não conseguia levantar ele, passar da altura da cabeça. Ele chegava só até aqui. Não tinha mais força para subir ele. Então, realmente, o tourniquet ele vai limitar o movimento, ele vai doer, mas ele vai ter a função dele, que é controlar um sangramento massivo. Salvar a vida, de Vai salvar uma certa vida, é isso aí. Cara do céu, vou te falar. E o cara, se eu tô aplicando um tourniquet, o meu limite é ver o estancamento do sangue. Exatamente. Parar de sangrar. Viu parar de sangrar, é o tempo. E se o cara estiver Vai parar. desmaiando de dor ali, foda-se. Vai continuar apertando. Caraca. Até porque a dor dele talvez já vai ser maior por conta do sangramento, do rompimento, da amputação da perna, do membro, por exemplo, né? Então talvez o tourniquet ali seja o menos dos problemas.
Aqui a gente está focando só no torniquete, só na dor do torniquete, porque não tem um ferimento no braço. Nossa, cara, e o negócio fica... Olha, meu braço tá É fervendo. porque o machucado na perna ou num braço, ele fica pulsando ali. Que Deus o livre, né? Tô só Cara, colocando. o É negócio doido demais. eu vou, qualquer hora, eu vou pegar, vou fazer, não sei. Não, eu vou pra casa, eu vou botar um cinto hoje, vai ser a mesma coisa. É a mesma coisa. Cara, eu vou pedir para você dar um conselho. Sim. Para quem tiver a oportunidade de estar nos assistindo, e também que nós vamos fazer um corte justamente disso. Você, como especialista nesse sentido de segurança, de instrução de APH, que a gente já viu aqui toda a importância disso, eu queria que você desse um conselho para o pessoal que está assistindo. O que ele pode fazer para melhorar a segurança da família dele, dele próprio, buscar conhecimento, palestra, instrução de APH. O que você hoje faz como pai de família, digamos assim, para proteger sua família? O que você indica para todos nós aí? Primeira parte, eu acho que o conhecimento, né, buscar esse tipo de conhecimento, entender mais sobre, né? É igual quando você fica doente, você vai lá e começa a estudar sobre a doença. Aí você passa por essa doença, uma doença severa que for, você dá aula dessa doença para as outras pessoas. Você descobre medicamentos que resolvem, você descobre várias coisas. E isso tem que acontecer no campo também da prevenção, de você entender a importância de ter um equipamento de APH com você. Você ter começar com um torniquete, porque um torniquete vai abarcar o quê? O sangramento massivo em braços, em membros. Existem mais equipamentos, tem muito mais coisa, mas é o começo, sabe? Aquela coisa de, não, primeira coisa, eu não vou sair empinando uma moto, vou aprender primeiro a andar com uma bicicleta com rodinha. Então é um passo a passo. Você vai, você recebe esse equipamento, você treina com ele, você entende a importância. Mas, infelizmente, na grande maioria das vezes, a gente só acaba vendo a importância do equipamento depois que precisa. E num caso de APH, quando você precisar, você tem 3 minutos para resolver. Então, se não tiver alguém do teu lado com esse equipamento e com esse treinamento, não vai adiantar. Infelizmente, essa pessoa provavelmente vai morrer. Vai morrer pela falta de um equipamento adequado, pela falta do conhecimento. Então, busque conhecimento, busque para a vida, busque para os seus filhos. Eu sempre falei para minha esposa, eu jamais me perdoaria ao fato de acontecer alguma coisa com a minha família, com meus filhos, com a minha esposa ou comigo, e eu não conseguir fazer nada pela falta do equipamento. Então, eu me policio muito para isso estar, pelo menos dentro do carro, pelo menos próximo da gente. Então, eu tenho uma bolsa com muito mais coisa que fica direto no carro. Eu vou sair, troco de carro. Pô, quando eu olho, às vezes a bolsa não está no carro, chega a dar um ruim, sabe? Caramba, mas pelo menos o torniquete está no bolso, sabe? Costume, sabe? O hábito de você ter esse tipo de equipamento para a vida. Da mesma maneira, você se preocupar com a sua segurança, fazer uma arte marcial, colocar seu filho para entender, ter disciplina. Vamos lá, tem a pessoa que não acredita na importância do arma de fogo, mas para as pessoas que estão ouvindo, que entendem a importância, pô, mas é caro. É caro, mas quando a gente falar da tua vida, acabou, não tem mais discussão. É 10 mil, 50 mil, 100 mil, nada tem preço. A tua vida não tem preço. Então vai lá, compra logo a tua arma de fogo agora. Né? Nessa data tá bem complicado para você adquirir uma arma de fogo. Mas eu tenho certeza que isso em algum momento vai passar. Questões políticas, tá tudo bloqueado, sendo bem sincero. Algumas transferências do passado aí ainda estão sendo autorizadas, mas a nova, por exemplo, quem quer comprar uma arma de fogo agora, infelizmente não está conseguindo nesse momento. Não está saindo nada de papel para autorizar a compra dessas pessoas. Uma outra aí pela Polícia Federal, que é um caminho alternativo, outro seria o CR do Exército, mas está bem difícil o acesso à arma de fogo agora, nesse momento. Mas assim que você conseguir, assim que tiver uma oportunidade, não deixe essa janela fechar de novo. Porque vai passar governo, vai mudar governo, independente de quem entre, né, a política daqui para frente, mas isso pode fechar de uma vez e você nunca mais poder comprar uma arma de fogo. A gente vai brigar para que isso não aconteça, com certeza. Mas, infelizmente, coisas acontecem e talvez você fique totalmente desguarnecido. E aí? Aconteceu um ataque na escola do lado da sua casa. Poxa, se você pudesse ajudar, por que não? Eu queria que se meu filho estivesse nessa escola, do lado da sua casa, e você tivesse uma arma de fogo e for um cidadão de bem, que você entre lá e ajude, para que vidas sejam salvas. Com certeza. Você já teve alguma situação que você teve que intercorrer? Não. Graças a Deus. Graças a Deus, não. É isso que eu comento a pessoas, eu conheço bastante pessoas que têm, umas outras são cacas e tal.
E é incrível como parece que não acontece com essas pessoas, né? Que são preparadas para isso. Né? Eu tenho um amigo meu que ele fez uma fala uma vez num curso que isso me marcou bastante. Ele faz um curso, eu não lembro agora o nome da arte marcial, mas é com uma espada, com a katana ou katana, não sei qual é a denominação correta para ela. E o amigo dele foi tirar um sarro dele, falou assim: cara, mas tu não anda com uma katana junto? Ele falou: cara, não é a ferramenta, é a minha mentalidade que muda, é o meu pensamento. Claro, seria o desejado, né, que se ele tem um treinamento com aquela ferramenta, mas é o simples fato dele ter uma mentalidade diferente, ele consegue antecipar muita coisa, ter uma leitura de ambiente melhor, avaliar pessoas arredores, ver comportamento, estar mais atento, não ser a ovelha do negócio que está ali com a cabeça baixada, mexendo no celular. Então, você não é o próximo alvo. O alvo vai ser alguém que está mais fácil. Ele está lá, está antenado, está esperando um Uber, por exemplo. Ele não fica com a cabeça baixa mexendo no celular. Ele fica atento, olhando os arredores. Então, o marginal, ele vai procurar uma ameaça mais fácil. Vai ter alguém com uma cabeça baixada, mexendo num telefone, uma pessoa menor com ombros baixos, uma pessoa mais franzinazinha, pequena ali. E isso vai ser o alvo. Agora, ele, com esse conhecimento todo que ele tem, ele não precisa da katana o tempo todo com ele. Mas já ajuda bastante a abrir a mente dele e deixar o ambiente que ele está mais seguro. Com certeza. Eu vi até uma entrevista de um rapaz que era comandante do BOPE no Rio de Janeiro, e ele comentou que a partir do momento que ele virou policial, que a gente pode usar o policial de uma forma geral, mas é o conhecimento em si. Sim. Até mesmo alguns lugares que ele frequentava, ele notou que já não era mais local para ele estar frequentando, para estimular a segurança deles. É incompatível. Tem lugares, por exemplo, que amigos vão e eu não vou, porque eu não gosto. Depois que casei, acabou a balada, acabou tudo, né? Só jantar com família e tal, mas, por exemplo, Você falou com um tom de saudade. Dá uma saudadezinha. Mas o que acontece? Hoje eu não consigo pensar, se eu tivesse solteiro, como é que eu faria. Eu não me colocaria mais nesse tipo de lugar. Para mim, poxa, tá lá, tá desarmado. E agora? Se acontecer alguma coisa? Não, eu não quero estar nesse tipo de ambiente. Então eu vou para um lugar, vou tentar procurar lugares mais seguros, mais compatíveis para aquela situação. Com certeza. Bife, eu quero que você me dê o seu depoimento sobre o que você achou sobre segurança e APH. Você vai começar a se cuidar, vai começar a buscar conhecimento? Então, é muito interessante. Até eu estava vendo uma vez um podcast de duas meninas famosas aí, que tinha um rapaz falando sobre as armas. Nós também somos famosos, pô. Nós estamos na OCP. Estamos no caminho. Agora nós estamos no caminho. Agora estamos. Mas elas falavam assim, elas tentando defender a parte delas de não ter arma. Certo. E o cara dizia assim, mas essa arma aqui, ela nunca atacou ninguém. Ela tá aqui para me defender. A arma, ela não foi feita para atacar ninguém. Ela tá ali, ela tá me dando a minha segurança. É só um instrumento, né? É só um instrumento de segurança. E você sente a necessidade, você que é um homem da noite, um homem noturno, com todos os seus equipamentos milionários? Eu bebo um pouquinho demais, acho que não seria muito bom. Não daria. Mas olha só que legal. Ele decidiu não ter uma arma de fogo. Ele decide. Mas apoio Mas eu quis ter. Apoio totalmente a causa. Mas aí que tá. Às vezes as pessoas, porque ela não quer, ela quer que outras não tenham. Sabe? Então, aí que tá. E aí você foi muito enfático. Você falou ela. Realmente, aqui nós temos ela que está participando do nosso programa. Adoro. Seja muito bem-vinda. Ela é a Dani? Ela é mesmo. A Dani De dia, Bife. de noite é Daniel Bife. Cara, fechou. Agora, a partir do programa que vem, é Dani Bife participando conosco aqui. Nós tivemos uma preocupação extra aqui, cara. É engraçado, né? A gente chama a rapaziada para participar com a gente. Aí, mas aí a gente tem que mudar todo o cenário, cara. Porque a gente tem muita luz branca aqui, tava pegando na careca do homem lá, parecia que tava iluminado com o negócio. Já chegou dando problema. Que nem você na próxima. Jefferson Bonatti. Cara, foi uma honra ter recebido você Obrigado aqui. vocês pelo convite. Cara, olha, eu digo pra você, a experiência única que eu tive, essa questão do torniquete, e abriu muito minha cabeça, principalmente como pai de família, né? De 3 ainda. E a gente sempre quer buscar o melhor para nosso filho, para a esposa, bem como também para a comunidade em si, né? Parece que nós somos todos uns aloprados, mas a gente se preocupa com os outros também, né, cara? Então eu agradeço profundamente a sua presença no nosso programa. Com certeza a gente vai avaliar outras oportunidades para você voltar aqui e comentar sobre mais assuntos. E eu quero que você fale para mim o seguinte: você como instrutor, como que as pessoas podem te buscar nas redes sociais, quais são os seus contatos, como que a pessoa pode chegar até você? O melhor caminho é o Instagram, @combatetrauma
Só isso. Combate com Temudo, né? Combate trauma. Desse jeito. Vai Lá já encontrar... tem o teu contato, o pessoal vai conversar comigo pelo direct ali, a gente já troca informações. Se precisar ir pro WhatsApp, a gente vai encaminhando pro WhatsApp. Se você precisar conhecer mais desses equipamentos, posso apresentar. Eles têm bastante vídeo no YouTube. Inclusive você tem um canal, né? Isso. Pode falar para nós qual Também é o canal? Combate Trauma PH. Mesma coisa. A mesma coisa. Olha aí, galera, é importante para você, porque eu acompanhei o canal dele, tem bastante coisa lá. E você vai começar a adquirir o conhecimento que a gente falou aqui. Você já pode começar a buscar através do canal dele mesmo. Isso aí. Então, no seu Instagram também tem bastante dica. Tem bastante dica lá. No feed ali, no Stories tem mais o dia a dia, mas ali no feed vai ter bastante dica sobre equipamentos, o que utilizar, situações do dia a dia, como por exemplo o noivo lá com o copo. Vai ter uma situação lá olha só, uma situação bem simples, um vidraceiro, encaixando um vidro blindex. E para quem sabe lá o blindex, ele tem é o box. Aquele vidro temperado, vamos falar assim. Tá. E ele é muito sensível é chamado o coração, né? O ponto sensível dele. Se você bater, ele quebra, se esfarela todo. E ele está lá tentando encaixar, ele bate e quebra. Vem todo em cima do braço. A quantidade de sangue que sai em fração de segundos é absurda. Ou seja, naquele caso, se não for uma ferramenta, um torniquete ou um preenchimento, algo que o APH mesmo vai ter ali para fazer, provavelmente esse cara vai entrar em óbito. Vai chocar muito rápido se não vier uma ajuda muito rápida. E é esse tipo de conteúdo que eu tenho lá para mostrar para as pessoas a importância. Porque às vezes as pessoas entendem o APH só para aquela pessoa que anda armada, para que um segurança, para um policial. E não, isso aqui é para qualquer pessoa mesmo. Qualquer pessoa. Basta ela querer entender e estar preocupado com mais segurança para a vida dela. Cara, que top. Parabéns pelo seu canal, pelos seus conteúdos que você posta lá. Afinal de contas, você está dissipando conhecimento gratuito. Sim. Né? E a gente vai falar mais vezes para você trazer mais conhecimento para nós aqui. Foi uma honra ter você aqui. Igualmente. Muito obrigado. Valeu, muito obrigado. Qualquer hora eu vou aprontar alguma com você, porque esse negócio tá doendo até agora aqui. Bife, você é lindo. É nóis. Eu quero comer um bife de noite. Como é que a gente pode fazer? Se botar o torniquete vai ser a rolê, né? Olha lá! Toca uma pra nós aí, por favor. Isso aí, galera. Esse foi o Papo Jaguara de hoje. Siga, curta, compartilha. Comente quem que você quer que a gente entreviste aqui. Até a próxima, então. Valeu, Jaguarada! Tamo junto! Pelo amor de Deus. Tá bom? Não vai. Ah, tira, pelo amor de Deus. Minha vingança. Te agarra que vai doer. Não consegui fazer aquele... Então, nós vamos colocar uma cânula de palhinha no teu nariz, simulando que você tivesse com uma obstrução aqui de uma via aérea. A gente vai tentar desobstruir ela utilizando uma cânula. Tá. Ela tem um comprimento bem legal, para ter uma ideia onde é que ela vai chegar, né? Tudo bem para ela vir pra cá? Não, né? Mas não dói, né? Não vai doer nada. Ah, teu cu que dói pra caralho. Oh, pelo amor de Deus. Vamos lá dentro, tranquilo, bem de boa. Tá tudo certo. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu! Ah, mata a faca! Ah, caralho! Ah. Nossa, mano, o cara tá terminando de morrer! Ah! Ah! Pelo amor de Deus. Tá bom? Não vai. Ah, tira, pelo amor de Deus! Ah! Puta merda, cara! O bagulho dói muito! Eu só botei um pedacinho. Vai, não! Ô, louco, mano! O cara morre. Essa não é lubrificada? É lubrificada, ela tava pesadinha. Tudo. Tenta colocar aí, vê se vai. Quanto foi? Pera aí, na metadinha o Guto vai fazer outra técnica, agora vai dar certo. Agora vai. Não! Nossa, cara, dói demais! Olha isso! Tirou o miolo do cérebro. Pô, pouco. Os coquinhos ficou patinando na beirolinha assim.